I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Ouvinte, às vezes o Fronteiras explora temas aqui da nossa vizinhança cósmica no próprio sistema solar. Em outras, viajamos para regiões distantes no espaço intergaláctico em busca de exoplanetas e novos mundos. E há momentos em que mergulhamos no mistério dos buracos negros, das estrelas e dos fenômenos mais extremos do universo. Uma coisa é certa, Rodrigo. O Fronteiras do Infinito não é um bloco monótono ou monotemático. E eu tenho certeza de quem gosta de acompanhar esse bloco, seja na rádio ou nas plataformas de streaming, gosta de astronomia para além daquele copiem do quadro. Ele gosta da parte em que o universo começa a complicar a nossa existência, com buracos negros, galáxias impossíveis e estrelas que explodem só para deixar os físicos nervosos. É quase uma ode ao conhecimento astronômico de fronteira. Aquele tipo de assunto que faz a gente perder o sono olhando para o teto, ou melhor, para o céu. E no programa de hoje, vamos de colisões com explosões azuis até um Beyblade astronômico, Rodrigo. Mas vamos por partes, porque o universo já é caótico o suficiente. Sem spoiler astronômico no começo do programa, viu? Afinal, qual vai ser o primeiro assunto da nossa viagem de hoje? Rodrigo, aqui vai uma indagação nossa e dos ouvintes. Será que mesmo depois de séculos observando o céu, ainda existem explosões cósmicas que os astrônomos não conseguem explicar direito? Pois é, Marco. E não são explosões quaisquer. Estamos falando de um tipo específico de fenômeno que começou a ser detectado há poucos anos, mais precisamente em 2018, e que até agora só foi registrado 14 vezes. Eles têm um nome comprido, e em tradução para o nosso brasileiro, seriam transientes ópticos azuis rápidos luminosos, ou simplesmente LF-BOTs. Vamos caminhar por partes, porque o nome já entrega algumas pistas. Transiente em astronomia é qualquer fenômeno que aparece e desaparece em um período relativamente curto, certo? Correto. Óptico significa que podemos detectá-los no espectro visível. O azul é porque indica que a luz emitida tem comprimentos de onda curtos, associados a altíssimas temperaturas. Confirma, Rodrigo? Confirma de novo, Marco. E os termos rápido e luminoso completam o quadro, dizendo que essas explosões brilham intensamente, mas por muito pouco tempo. Check? Tudo check, Marco. Enquanto, por exemplo, uma supernova comum, que é uma explosão de uma estrela massiva no fim da vida, pode levar a semanas ou até meses para evoluir, um LF-BOT atinge o seu pico do brilho e desaparece em questão de dias. É uma diferença brutal de escala temporal. E o que intriga ainda mais os astrônomos é que durante todo esse breve período, a explosão continua azul, ao contrário de outros fenômenos que vão esfriando e ficando avermelhados. Diante desse mistério, várias hipóteses surgiram. Umas delas envolviam as chamadas supernovas de colapso de núcleo. Isso significa que são estrelas muito massivas, com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, e que esgotam o seu combustível no centro e o núcleo desaba em um buraco negro de massa estelar ou uma estrela de nêutrons, ejetando as camadas externas numa explosão. Mas os LF-BOTs se comportam diferente dessas supernovas. Já uma outra proposta envolvia eventos de ruptura por maré. Nesse caso, um buraco negro supermassivo, daqueles que ficam no centro das galáxias, passa perto demais de uma estrela e a despedaça com sua força gravitacional. Parte do material da estrela é engolida e parte é ejetada, gerando essa emissão. Porém, novamente, os LF-BOTs não pareciam se encaixar totalmente nesse cenário. Foi aí que uma equipe liderada pela pesquisadora Anya Nugent, do Centro de Astrofísica da Universidade Harvard, resolveu adotar uma estratégia um pouco diferente. Em vez de focar apenas na explosão em si, eles analisaram as galáxias hospedeiras e os ambientes onde os LF-BOTs ocorrem. Essa abordagem revelou algo importante,
que é que esses eventos surgem em lugares muito distintos do que seriam esperados para outros modelos. Exatamente, isso conta muito. Por exemplo, as supernovas de colapsos de núcleo tendem a acontecer em galáxias grandes e massivas, com alta densidade de estrelas. Já os LF-BOTs aparecem em galáxias com muita formação de novas estrelas, porém menos massivas. Além disso, eles frequentemente explodem em regiões esparsas, longe dos centros galácticos, como se tivessem sido arremessados para lá. Diante dessas pistas, Nugent e seus colegas passaram a defender um modelo diferente. Ele envolve 2 atores principais. O primeiro é um remanescente estelar compacto, que é o que sobra após a morte de uma estrela massiva. Pode ser um buraco negro, cuja gravidade é tão forte que nem a luz escapa, ou uma estrela de nêutrons, um objeto incrivelmente denso do tamanho de uma cidade. E estrelas de nêutrons e buracos negros já foram temas de outros programas nossos, tanto nos Ecos como nos Fronteiras. Bom, de volta à pesquisa, o segundo ator dessa colisão é uma estrela Wolf-Rayet. Esse é um tipo raro de estrela, muito massiva e extremamente quente. Uma característica fundamental das Wolf-Rayet é que elas já perderam as camadas externas de hidrogênio, restando basicamente o núcleo de hélio exposto, peladão. Por isso, eles têm temperaturas superficiais que podem ultrapassar 50.000 kelvins e uma coloração naturalmente azulada. Isso tudo posto, o cenário proposto pela equipe é o seguinte. Originalmente, temos um sistema binário, ou seja, 2 estrelas massivas orbitando entre si. Em um momento, uma delas rouba matéria da outra, arrancando suas camadas de hidrogênio e transformando a estrela que perdeu material em uma estrela WR. A estrela que roubou a massa, por sua vez, evolui e explode como uma supernova, deixando para trás um objeto compacto, seja um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Um detalhe crucial é que essa explosão de supernova não destrói o sistema binário, mas ela dá um verdadeiro chute gravitacional no conjunto, impulsionando o sistema inteiro para longe das regiões mais densas da galáxia. É por isso que os LF-BOTs são encontrados em áreas com poucas estrelas, deslocados de seu local de nascimento. Com o tempo, o objeto compacto e a Wolf-Rayet continuam orbitando próximos. Durante centenas ou mesmo milhares de anos, o buraco negro ou a estrela de nêutrons vai gradualmente arrancando material da superfície da estrela WR. Esse processo não destrói a estrela imediatamente, mas eventualmente o objeto compacto mergulha no núcleo da estrela, desencadeando uma liberação catastrófica de energia. É esse mergulho final que produz a explosão azul, rápida e luminosa que detectamos como LF-BOT. Esse modelo explica várias características observadas. A cor azul, por exemplo, vem da própria estrela WR, que já é muito quente, somada ao calor gerado pela colisão. A rapidez se deve à natureza violenta e concentrada do encontro, ao contrário da ejeção difusa de uma supernova. E a raridade também é justificada. Nem todo o sistema binário evolui com o timing certo para essa fusão tardia. A pesquisadora Nugent explica que para um LF-BOT acontecer, as 2 estrelas não podem se fundir muito cedo durante a sua evolução, mas também precisam permanecer próximas o suficiente para que eventualmente colidam. É um equilíbrio delicado que ocorre em poucos sistemas. Por isso, temos apenas 14 eventos detectados até então, mas a taxa não é tão baixa a ponto de ser impossível de detectar, o que é animador na verdade. Outra evidência a favor do modelo vem do ambiente circunestelar. Lembra que as estrelas Wolf-Rayet perdem massa continuamente? Pois é, essa perda de material cria ao redor da estrela uma região densa e difusa, composta pelo gás que foi ejetado ao longo do tempo. Os LF-BOTs ocorrem exatamente nesse tipo de ambiente, o que se encaixa perfeitamente no cenário proposto, mas seria difícil de explicar por outros modelos. A equipe de Harvard reconhece que ainda é cedo para fechar a questão. Com apenas 14 LF-BOTs conhecidos, a estatística é limitada. Por isso, os astrônomos estão ansiosos pela entrada em operação plena do Observatório Vera Rubin, no Chile. Como já citamos aqui nos programas das últimas semanas, esse telescópio iniciou recentemente um levantamento chamado Legacy Service of Space and Time, ou LSST,
que vai durar cerca de 10 anos. O Hubble tem capacidade para detectar LF-boats mais fracos e a distâncias ainda maiores, o que deve ampliar bastante a população conhecida. Com uma amostra maior, será possível testar se esses eventos realmente preferem galáxias com alta formação estelar, se continuam aparecendo deslocados de suas galáxias hospedeiras e se a taxa de ocorrência ao longo do tempo cósmico segue o que o modelo da colisão prevê. Enquanto isso, os resultados preliminares da equipe de Anja Nugent já estão disponíveis no Archive, que é um repositório científico onde os pesquisadores compartilham seus trabalhos antes das revisões por pares. Porém, um caminho mais simples pode ser através do blog do Clube Centauri, pois lá publicamos esses artigos de divulgação científica em português brasileiro, com o caminho para todas as fontes do blog e daqui do CentauriCast. A conclusão central é clara e indica que todas as hipóteses propostas até o momento, o cenário da fusão entre um objeto compacto e uma estrela Wolf-Rayet é o que melhor se ajusta às propriedades observadas nos LF-boats. E essa é a beleza da astronomia contemporânea, Rodrigo. Às vezes, para resolver um mistério, não basta olhar para o fenômeno em si. É preciso examinar o seu endereço cósmico, a sua vizinhança, o tipo de galáxia onde ela escolheu explodir. Marco, e já vamos trazer o outro achado recente que também desafia o que pensávamos saber sobre a evolução cósmica. Dessa vez, a surpresa veio de uma galáxia no universo primitivo observada pelo nosso queridinho do CentauriCast, o telescópio espacial James Webb. Nós sabemos que o James Webb é surpreendente e os motivos. Mas e sobre essa galáxia aí? O que há de tão surpreendente nela, Rodrigo? A galáxia tem um nome que parece mais uma serial de computador, XMM VID1 2075. E o que os astrônomos descobriram é que ela não está girando. Isso por si só já seria incomum, mas o contexto sugerido torna tudo ainda mais intrigante. Estamos falando de uma época em que o universo tinha menos de 2 bilhões de anos, ou seja, muito jovem. Para entendermos por que isso é surpreendente, precisamos lembrar como as galáxias se formam segundo as teorias vigentes. Quando as primeiras galáxias começaram a se montar, o gás que caía sob a ação da gravidade carregava algo chamado momento angular. De forma simples, o momento angular é a tendência de um objeto ou sistema em rotação continuar girando. É a mesma propriedade que faz uma patinadora do gelo girar mais rápido quando encolhe os seus braços. Você pode tentar simular isso, ouvinte. Se você tiver uma cadeira com aquele eixo giratório embaixo do assento em casa, por exemplo, experimente girar nela com os braços abertos e enquanto ela gira, feche os braços e veja a magia acontecer. Mas antes de tentar fazer isso em casa ou no trabalho, nos acompanhe aqui um pouquinho, ouvinte. Esse momento angular do gás em queda, combinado com a influência gravitacional, naturalmente colocava as galáxias primitivas em rotação. Portanto, esperaríamos que praticamente todas as galáxias jovens estivessem girando. Por isso, quando a equipe liderada pelo pesquisador Ben Forrest, da Universidade da Califórnia em Davis, analisou a XMM VID1 2075 e não encontrou nenhuma evidência de rotação, a reação foi de espanto e muito interesse. Vale destacar que essa galáxia não é qualquer uma. Observações anteriores do projeto Magazine, realizadas com o observatório WM Keck do Havaí, já haviam confirmado que a galáxia com o nome de serial de computador era uma das galáxias mais massivas do universo primitivo. Ela já possuía várias vezes mais estrelas do que a nossa Via Láctea. Além disso, ela já não estava mais formando novas estrelas, o que a tornava um alvo extremamente interessante para estudos mais detalhados. A equipe então utilizou o telescópio espacial James Webb para observar mais de perto essa galáxia e outras duas de idade semelhante. Com o James Webb, eles conseguiram medir o movimento relativo do material no interior desses objetos. Esse tipo de estudo é comum para galáxias próximas de nós, porque elas são maiores e parecem mais extensas no céu. Mas para as galáxias de alto redshift, ou seja, extremamente distantes e antigas, isso é muito difícil de fazer, justamente porque elas parecem minúsculas. O James Webb, com sua capacidade de captar luz infravermelha e sua alta resolução,
está expandindo as fronteiras desse tipo de estudo, e os resultados para as 3 galáxias analisadas foram variados. Uma delas está claramente girando, outra é o que os pesquisadores chamaram de meio bagunçada, e a terceira, justamente a XMM-VID 2075, não possui rotação, mas apresenta muito movimento aleatório de suas estrelas. Esse perfil, segundo Forrest, é consistente com o que observamos em algumas das galáxias mais massivas do universo local, ou seja, aquelas que estão mais próximas de nós e, portanto, são muito mais velhas. A surpresa foi encontrar esse estado de não rotação tão cedo na linha do tempo cósmica, quando o universo tinha menos de 2 bilhões de anos. Isso então sugere que o processo que leva uma galáxia a perder sua rotação ou a ter seu movimento ordenado substituído por movimento aleatório pode ocorrer muito mais rápido do que se imaginava. Pois então, como tudo isso aconteceria, Rodrigo? Nas galáxias mais próximas de nós, que estão em aglomerados de galáxias, acredita-se que a baixa rotação geral seja resultado de inúmeras fusões ao longo de bilhões de anos. Quando 2 galáxias se fundem, suas rotações podem ou se somar ou se cancelar parcialmente, dependendo da direção em que cada uma girava originalmente, antes da colisão. Sim, o ouvinte milênio como nós, e que assistiu Beyblade, Marco, lá na infância, consegue entender isso com mais agilidade. Após muitas fusões, o movimento ordenado pode se perder, restando apenas o movimento caótico das estrelas. Porém, para que isso aconteça em menos de 2 bilhões de anos, a equipe propõe um cenário um pouco diferente. Em vez de múltiplas fusões ao longo do período imenso, a XMM-VID 2075 pode ter passado por uma única colisão entre 2 galáxias que giravam em direções praticamente opostas. Nesse caso, o cancelamento do movimento da rotação seria quase completo de uma vez só. E existem evidências observacionais que apoiam essa ideia. Os astrônomos detectaram um grande excesso de luz deslocado para um dos lados da galáxia. Esse excesso sugere a presença de algum outro objeto que entrou no sistema, está interagindo com ele e potencialmente alterando a sua dinâmica. É como se uma segunda galáxia tivesse colidido com a XMM e os restos desse impacto ainda fossem visíveis. O próximo passo da pesquisa, no entanto, é justamente procurar por outros objetos semelhantes no universo primitivo. Os astrônomos querem saber se as galáxias sem rotação tão cedo na história cósmica são de fato raridades ou mais comum do que se pensa. Existem simulações computacionais que prevêem que um número muito pequeno dessas galáxias deveria sim existir, mas essas simulações precisam ser testadas. Comparando as observações com as simulações, os pesquisadores podem verificar se as teorias sobre a evolução das galáxias estão corretas. Se forem encontradas muitas galáxias sem rotações no universo jovem, isso pode indicar que os modelos precisam ser revistos. Se forem extremamente raras, como algumas simulações prevêem, então o caso da nossa galáxia aqui do episódio de hoje com um nome estranho pode ser uma exceção que confirma a regra, mas ainda assim uma exceção que precisa ser explicada. E esse trabalho, publicado nesse mês de maio de 2026, na revista Nature Astronomy, só foi possível graças à capacidade única do telescópio espacial James Webb de fazer observações detalhadas de objetos extremamente distantes. Forrest e seus colegas do projeto Magazine continuam analisando os dados e buscando novos alvos. O que torna essa descoberta particularmente valiosa, Rodrigo, é que ela nos mostra que o universo primitivo já exibia uma diversidade de comportamentos muito maior do que os modelos mais simples previam. Enquanto uma galáxia da mesma época já estava claramente girando e outra se apresentava de forma um pouco mais bagunçada, a nossa galáxia em questão, a XMM-VID 2075, já havia alcançado um estado de não rotação que esperávamos encontrar apenas em galáxias muito mais velhas e evoluídas. E isso tem implicações diretas sobre como entendemos a formação das galáxias mais massivas. Se uma única colisão entre 2 galáxias com rotações opostas é capaz de cancelar o movimento de rotação tão rapidamente, então os processos de fusão podem ser ainda mais eficientes do que imaginávamos. E isso, por sua vez, ajuda a explicar como algumas galáxias conseguiram acumular tantas estrelas tão cedo na história do universo.
A própria Via Láctea, a nossa galáxia, possui rotação. O Sol, que está a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico, leva aproximadamente 230 milhões de anos para completar uma volta. A rotação é uma propriedade fundamental da maioria das galáxias, e é justamente por isso que uma galáxia sem rotação se destaca tanto como um objeto de estudo. E o que torna a XMM Vid1 2075 ainda mais especial é que, apesar de não girar, ela já era extremamente massiva e já havia cessado completamente a formação de novas estrelas. Isso significa que sua história de evolução foi muito intensa e provavelmente muito curta. Ela nasceu, cresceu rapidamente por meio de fusões e acréscimo de gás, formou suas estrelas em um ritmo acelerado e então se tornou uma galáxia morta, ou seja, sem mais formação estelar. Tudo isso nos primeiros 2 bilhões de anos após o Big Bang. A pesquisa conduzida por Ben Forrest e seus colegas nos lembra que, por mais avançados que estejam os nossos modelos teóricos, o universo tem o poder de nos surpreender, e o telescópio espacial James Webb continua sendo uma ferramenta essencial para mapear essas surpresas, expandindo as fronteiras do que podemos observar e medir galáxias que estão tão distantes que a sua luz viajou por mais de 12 bilhões de anos até chegar aos nossos olhos. E assim o arco entre colisões de buracos negros com estrelas WR de um lado e galáxias primitivas que desafiam o que sabemos sobre a rotação do outro, o CentauriCast segue explorando as fronteiras do infinito, sempre lembrando que cada nova observação pode de fato reescrever um capítulo da história cósmica. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.